quando a gente fala em contrato, né, tem essa definição dessa advogada Ana Luísa Figueira Porto, que para mim ela é perfeita, né? O que é? Toda relação comercial gera uma obrigação entre as partes. A forma de formalizar essa obrigação é o contrato. O contrato é um documento jurídico. Ele formaliza e estabelece as regras de uma relação comercial. É um documento de tamanha importância e prática utilização porque ele faz leis entre as partes. Um contrato bem elaborado evita o conflito entre as partes. Assim, o que difere contratos bons de contratos ruins é a previsão de todos os detalhes na negociação. Então, gente, aqui diz tudo, né? Primeiro, tem gente que não tem contrato. A primeira coisa, quando a gente aciona o jurídico, ele fala assim, manda o contrato. Aí você vai ver lá, não tem contrato assinado. Tem um monte de troca de e-mail, mas o contrato em si foi e não voltou assinado, sabe? Mandou para o prestador e não veio assinado ainda. A gente está atendendo, trocou um negociador, da pessoa não lembrava, não tinha follow-up, ficou sem contrato. E não é raro, gente. Não é raro situações onde não há contratualização. E se a gente quer realmente evitar conflito, que a gente detalhe todas as informações. A ANS, ela coloca, eu vou trazer para vocês aquilo que é obrigado ter no contrato, mas é o mínimo. Não significa que a gente não possa incluir outras cláusulas que esclareçam a relação que a gente está estabelecendo, tá? Para um credenciamento, cada operadora tem o seu padrão aí de documentação. Eu coloquei aqui o mínimo, mas vai depender muito também do tipo de prestador, né? Eu lembro que tinha um prestador que tinha radioterapia, né? E a operadora tinha um padrão de solicitação de documento. E aquele prestador, ele não tinha autorização do CNEM, que cuida de medicina nuclear, de energia nuclear, para o funcionamento da radioterapia. Era o principal documento para o funcionamento da radioterapia. E isso não era um documento obrigatório da operadora. Licença alvará da vigilância, alvará da prefeitura, isso era obrigatório. Mas para aquele tipo de prestador, o principal documento não era um item obrigatório, quer dizer, a operadora não tinha ciência da importância dessa documentação e não colocou. E era algo que aquele prestador não tinha esse documento, ele não tinha ainda a licença do CNEM para funcionar. E é uma documentação tão importante que esse prestador, apesar de ter tudo pronto e todos os documentos prontos, ele ainda não funcionou enquanto não saiu essa licença, porque o CNEM é um órgão tão rigoroso que ele realmente ele faz auditoria e ele vê se esse prestador funcionasse sem essa licença, ele além de ser multado, ele é suspenso o seu funcionamento. Veja, então, a gente tem que ter os padrões, mas tem que ter os padrões de acordo com a especificação do prestador. Muitos desses documentos têm validade e a gente precisa fazer o follow-up. Até porque, quando acontece uma coisa, a primeira coisa que a gente vai ver é, tinha licença? Pegou fogo no hospital? O AVCB do Corpo de Bombeiro estava vigente? Ah, aquele médico... Descobriram que o cara atendia, operava e não era médico. Nossa, a gente tem o CRM do médico, diploma, né? Então, assim, é muito importante a documentação. E a operadora, ela é corresponsável para o prestador que ela está contratando e oferecendo ao seu paciente, né? Se a operadora oferece um prestador que não poderia estar com a porta aberta porque não tem as licenças necessárias, ela é corresponsável por isso. Sobre os profissionais que não possuem título de residência ou título, apenas pós-graduação, por exemplo, como vocês na sua região tratam esses casos? Por exemplo, o especialista, ele precisa ter a residência ou título de especialização.
Inclusive, tem operadora que exige até o RQE, que é o registro da especialidade no CRM, né? Além do profissional ter a especialização, ele precisa fazer esse registro no CRM, tá? Então, hoje está sendo uma exigência para a extensão das especialidades, você ter o título de especialista, tá? Então, a Patrícia está falando que em João Pessoa exige o RQE, e muitas seguradoras exigem o RQE, inclusive tem operadora que efetua glosa porque não tem o registro da especialidade, tá? Tem operadora que faz glosa porque não tem o registro da especialidade daquele profissional que atendeu e está cobrando, por exemplo, a consulta de neurologia, tá? E ele não tem o RQE da neurologia. Mas para achar profissional, psiquiatria, com RQE, é quase ganhar na Mega Sena. Não, acho que você ganha na Mega Sena, Lana, e você não vai achar um profissional que tenha RQE de psiquiatria. Realmente é bem difícil. E não é burocrático, gente, eles não pagam caro, é mais uma questão de fazer esse registro no CRM, nem é uma taxa tão cara assim, tá? Mas como já é a exigência de algumas operadoras, então os profissionais, pelo menos aqui em São Paulo, eles entendem que se não tiver o RQE, eles não vão conseguir a extensão nem o credenciamento. Eu trabalho em um hospital, eu sei que tem operadoras que são muito criteriosas em relação a isso, mas quando algum médico vem pedir que quer começar a atender, que não sei o quê, eu falo, tem que ter RQE, se não tiver RQE, nem manda o diploma e o RQE, senão a gente não consegue, já é negado. Tem instituição que acaba bancando, a Patrícia falou que algumas especialidades são raras. Tem algumas instituições que acabam bancando o registro. Agora, precisa entender se ele não tem a especialidade, por isso que ele não tem o RQE, ou porque ele não quer pagar e fazer o processo que tem que fazer no CRM. Só precisa entender isso, tá? Por isso que tem instituição que, se ele tem a especialidade, a instituição dá o suporte para ele em relação ao CRM. Agora, por exemplo, uma operadora acreditada, né? O que você pode colocar como critérios até, né? Então, por exemplo, eu já participei de qualificação da rede de uma operadora acreditada. A gente coloca alguns critérios dentro dessa avaliação. Às vezes, é um prestador que, por algum motivo, não tem um alvará, a licença do Corpo de Bombeiro, não tem algum requisito que para você é obrigatório, mas é o único da região, é o único da cidade, você não consegue ficar sem ele, né? Então, a operadora, ela pode mandar uma equipe para avaliar e entender por que ele não tem. Ele não tem porque o Corpo de Bombeiro fala que tem que ter uma porta aqui, senão ele não vai dar o alvará. Né? Agora, para o atendimento do seu paciente, você entende que na segurança do seu paciente, isso talvez não impacte tanto. Então, através da avaliação que você faz com uma equipe, com a sua equipe, né, você, apesar de não ter algum documento, a sua equipe, que faz uma avaliação técnica, libera, porque entende que aquilo, provisoriamente, né, não ter aquele documento provisoriamente não vai ter um problema de risco assistencial para o seu beneficiário, que o risco maior é não ter aquele prestador atendendo do que ter aquele prestador tenha um determinado documento, tá? No CFM o Sérgio colocou aí o link para buscar por médicos.
O KNES, que é sempre algo que a gente precisa estar... Eu também, a primeira coisa que o prestador quer credenciamento, o prestador quer ampliar um serviço, quer fazer um exame, quer negociar uma taxa, porque agora tem um espaço físico. Eu entro no KNES, a primeira coisa que eu vou ver, falo, filho, se o KNES está desatualizado, se o KNES fala que você não tem aquela sala, se o KNES fala que você tem tomografia no KNES, só fala que você tem ultrassom. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente nem, no primeiro momento, nem precisa visitar o prestador, mas aqui a gente já faz uma seleção. Ah, quem são os médicos? Nossa, mas você falou que você tem, mas não está no KNES aquele médico, então, você quer fazer uma cirurgia, mas você não tem determinada instalação, então o KNES já é um filtro muito importante da gente fazer quando a gente vai fazer uma extensão ou um credenciamento de um prestador. Quando a gente fala de reajuste de contrato, a gente tem a RN 363, a RN 512 e a RN 436, que vão trazer para a gente. A primeira RN, ela vai falar da regra do contrato e do que precisa ter no contrato. A 512, ela vai trazer a questão do reajuste, do índice reajuste, né? E a 436, ela vai trazer a questão de você estabelecer critérios de remuneração e de reajustes baseado na qualidade e no desempenho assistencial à saúde. KNES atualizado é importantíssimo, é verdade. A Patrícia está falando. No processo de substituição de prestadores por descredenciamento. A operadora precisa evidenciar a equivalência, é isso. Existe a questão da equivalência quando a gente descredencia um prestador e vai substituir por outro, eu tenho que, é uma exigência da ANS, eu tenho que substituir por um prestador equivalente. E quem é que vai me dizer a equivalência? Se aquilo que um fazia, o outro também faz. O critério é o que está no KNES, né? Então, lá tem sala cirúrgica, que tem UTI, que tem hemodinâmica no KNES que você vai excluir, e no KNES do prestador que você vai excluir, né? E no KNES que você vai substituir, o prestador que você vai substituir não tem. Então, significa que eles não são equivalentes. Muito bem lembrado, Patrícia. A RN 363 fala que é obrigatório o contrato, ele deve estar por escrito, deve constar todos os serviços que são realizados, valores, periodicidade de reajuste, identificar aquilo que precisa de autorização, a vigência daquele contrato, a penalidade caso aquele contrato não for cumprido. Quando fala procedimentos que precisam de autorização, tem lugares que isso é um anexo, no anexo 2 está descrito que precisa de autorização. Tem operadoras que colocam que a informação vai estar disponibilizada no portal, então a operadora vai atualizando isso no portal e o prestador precisa sempre estar entrando no portal e ver as atualizações que a operadora faz, tá bom? Senão, se você colocar como um aditivo, você precisa sempre rever esse aditivo, né? A gente não pode ter no contrato exigir exclusividade do prestador, regras que impeçam esse prestador saber os motivos de glosa, e formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contratado. A operadora coloca que a exigência do padrão TIS, o padrão TIS era obrigado pela operadora, mas quando ela coloca em contrato, o prestador fica obrigado a trafegar no padrão TIS, e aqui diz que pode-se incluir e excluir procedimentos durante a vigência do contrato. Inclusive, aqui fala que nem precisa ser no aditivo, eu posso só comunicar que eu estou excluindo um procedimento, ou é o prestador que eu vou deixar de fazer aquilo para a operadora. Aqui, nem na forma de aditivo está dizendo, tá? O valor precisa estar expresso numa moeda corrente ou numa tabela de referência.
Reajuste zero, Paty, não pode. Pela lei, o prestador sempre precisa receber um reajuste. Mas o que está sendo feito é, por exemplo, eu não aplico um reajuste, o prestador está de acordo com isso, em sinal de alguma negociação que a gente está fazendo, seja porque eu ampliei algum atendimento, eu aumentei os planos que eu estou atendendo, ou eu vou manter, eu não vou reduzir os planos, seja por algum motivo, isso precisa estar formalizado, tá? Que houve essa troca, ao invés do reajuste. Os atributos, a composição da remuneração e os critérios de reajuste deverão considerar atributos de qualidade, como eu falei, e aí é bem legal, isso casa com aquele programa de monitoramento, onde tem novos indicadores que a ANS vai estar fomentando junto com os hospitais, quer dizer, então a gente tem onde buscar mais indicadores ainda, tá? Além dos nossos indicadores que cada um deve ter. O fator de qualidade quando pode ser utilizado como um critério de reajuste também, seguindo aí o fator de qualidade que cada prestador tem, de acordo com a sua classificação perante a ANS. E aqui eu trago alguns modelos, né? Então, está dizendo aqui a prestação de serviço médico, caráter eletivo, urgência. Aqui esse contrato já fala que os serviços prestados vão estar, o que a gente contratou vai estar no anexo 2, por exemplo. Então, se eu quiser mudar algum serviço, eu vou só mudar o anexo 2, não preciso refazer o contrato, tá? Quando é um contrato que tem muito anexo, sugiro que vocês coloquem no corpo do contrato que há os anexos e o que tem em cada anexo, tá? Isso é uma maneira da gente organizar melhor o nosso contrato e entender todos os anexos que tem e o que compõe cada anexo, tá? A maneira que eu vou identificar o meu paciente, seja um cartão virtual, seja um cartão físico, e como eu vou atender se ele não tiver esse cartão de identificação, eu preciso ter, a operadora precisa sinalizar isso, né? Aqui fala do padrão TIS, e que eu vou ter um autorizador eletrônico, pode ser no portal da operadora, na via web. Essa operadora colocou que todos os serviços que precisam de autorização vão estar no anexo 5, tem operadora que fala que isso vai estar disponibilizado e atualizado periodicamente no portal da operadora, então você já tira esse anexo da jogada, tá bom? Aqui coloca que precisa atualizar a relação dos profissionais, todos os profissionais, os médicos plantonistas, tem operadora que glosa, fala assim, não está na relação que a doutora Silvia é plantonista sua, então a gente precisa atualizar sempre. A questão dos preços, dos reajustes, quando não tiver, não chegar num acordo, isso também precisa estar previsto, tá? Aqui é um modelo que fala, inclusive no contrato, fala que a remuneração é de acordo com o fee for service. Aqui está dizendo que a cobrança, o meio de pagamento é através de boleto bancário, é o sonho de todo prestador de serviço, boleto bancário para pagamento da operadora. Aqui fala o prazo de faturamento, que tem que enviar o físico, tem operadora que é tudo, não precisa mais enviar físico, né? Então, de quanto em quanto tempo a gente vai entregar esse faturamento. Tem operadora que coloca que isso vai ser um anexo, porque todo ano ela altera essas datas, então não fica algo no contrato, fica algo no aditivo, tá? Aqui fala a respeito de, se você não cumprir essas cláusulas, faturamento TIS, por exemplo, vai haver a devolução da fatura, aquilo que não for autorizado conforme o acordo não vai ser pago, né, pela operadora, por exemplo.
se cair num sábado e domingo, você envia o faturamento no dia útil posterior. A cláusula de auditoria, que permite ter auditoria. Tem contrato que fala que, inclusive, é obrigatório ter auditoria na pré-análise das contas, a operadora tem que fazer essa auditoria, tá? Aqui fala a respeito das glosas, muito importante a questão das glosas, qual é o prazo para você recursar, o prestador recursar, a operadora recursar, e aí não teve... O prestador recursou, a operadora recursou, continuou glosa, e aí? O que está no contrato? Normalmente não diz nada. Então, aqui está dizendo, caso não concorde com a resposta do recurso, encaminhado pela contratante, o prestador vai solicitar uma reunião conciliatória, e aí vai fazer uma carta de quitação daquelas glosas que não houve entendimento. Então, aqui é muito legal para fazer a quitação. Aqui está dizendo que glosa, aquilo que for glosado, não é considerado negativa de cobertura, que não pode ser cobrado do beneficiário. Então, é algo importante dentro do contrato. Então, vocês estão vendo que tem coisas que são obrigatórias, né? Eu falei que estava na RN e eu trouxe aquelas obrigatoriedades como pinceladas do contrato. Mas aqui eu estou colocando coisas que vai evitar conflito. Teve recurso de glosa, ficou um montante lá que o prestador não concorda, a operadora não tem a glosa. O contrato está dizendo, reunião em 30 dias e vai fazer carta de quitação. Pronto. Glosa não é negativa de cobertura, não cobra do meu beneficiário. Então, veja que são detalhes que isso ajuda muito no dia a dia da operação. E quando a gente fala prazo médio de recebimento e glosa, gente, isso aqui mexe no ciclo de receita de um prestador. A gente vê, aqui é um estudo da ANAP, né? A gente vê o percentual de glosas vem aumentando e o tempo médio de recebimento dos prestadores também vem aumentando. Quer dizer, eu posso ter um problema de fluxo de caixa porque eu tive muita glosa ou porque eu não recebi quando eu tinha que receber. O prestador pode ficar sem pagar o salário de seus funcionários porque teve uma glosa muito alta, né? Então, isso é algo muito importante e faz parte da gente acompanhar isso, tanto operadora como prestador. A rescisão de contrato, principalmente as Forças Armadas, elas colocam a questão da rescisão de contrato e da periodicidade e o prazo desse contrato, né? Então, aqui, um contrato vai ser rescindido, como é que ele vai acontecer? Esse contrato ele é renovado automaticamente? Normalmente, os contratos são renovados automaticamente. Como eu falei, as Forças Armadas não. Então, se você tem contrato com a Marinha, a Aeronáutica, a FUSEPS, o contrato vence. Se você não buscar lá antes do término, se você não buscar recontratualizar esse contrato, a hora que vencer, você para, eles negam o atendimento, acabou o contrato. Aí tem que buscar tudo de novo, e é um processo super moroso, tem os editais, todos os documentos, você começa do zero, tá? Aqui fala a definição de diária, na auditoria tem muita briga, que hora que vence, depois que vence, pode cobrar, não pode cobrar. Então, aqui tem, no contrato consta essa observação. Então, quanto mais a gente conseguir incluir, muito melhor. Aqui fala da visita técnica, dizendo que é algo obrigatório, que o prestador vai receber a visita, se eles apontarem irregularidades, eles vão ter um prazo para regularizar isso, inclusive, se não regularizar, pode acarretar suspensão temporária do atendimento até rompimento do contrato. Então, por exemplo, um documento que está vencido é uma irregularidade. Eu posso suspender o atendimento enquanto você não regularizar aqui na documentação. Posso, está no contrato, está escrito isso. Eu fui lá, visitei, pedi o documento, está vencido, avisei você, te dei um prazo, você não cumpriu, enquanto você não cumpre, está no contrato.